Três tapinhas. Cavalheiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo pisando pela segunda vez no octógono de Três Tapinhas, o podcast menos humilde da internet brasileira. Não é mais dia de estreia, ou seja, a gente pode ser mais faca na caveira aqui, né? Porque o podcast menos humilde da internet brasileira, né? Porque falar que é menos humilde pega mal. Por que que a gente chega falando isso? Porque não dá para ser humilde se uma dessas três vozes dos Três Tapinhas é ninguém menos do que o maior analista de lutas do MMA brasileiro no Brasil. Não tem quem analise luta melhor do que este cara. Ah, mentira! Fulano é melhor que... Então traz aqui para os Três Tapinhas. A gente coloca A para fazer uma análise de uma luta, né? Esse que você disse que é o melhor. E do outro lado eu coloco ele, João Menegali Barbi, o homem que tem nome de príncipe, né? O Capitão Carisma, para analisar a mesma luta. E aí eu quero ver a tua resposta. O senhor é imbatível, capitão. Bem-vindo. Muito obrigado, meu querido. Que tragam todos os adversários, que nos coloquem frente a frente, que nos coloquem dentro do octógono, que nos coloquem numa rinha de galo. Eu sairei vencedor todas as vezes, porque eu sou o capitão. Este aqui é o meu exército, este aqui é o meu lugar, para onde eu voltei e de onde não sairei mais. Muito obrigado pela audiência, soldados. Vamos a eles. Muito bem, a armadura de ferro aqui, a humildade bate e volta. Aqui ela não cola. É ou não é? Aí eu olho pro lado esquerdo e vejo ele, né? A personalidade mais influente do MMA no Brasil hoje. Aquela voz que ganhou vida na quinta-feira passada, né? Foi pro ar na sexta. Para vocês. Igor Meloto, do MMA Meloto, um gigante da cobertura do MMA no Twitter, agora X, e no Instagram. Meloto, calma. Vamos tirar isso da frente de cara, tá? Vamos tirar da frente isso de cara, depois você fala o que você tem para falar. 4, 3, 2, 1. Imite uma galinha, Meloto. Como assim, rapaz? Por que eu? Por que galinha? Eu nunca imitei uma galinha na minha vida. Já tinha que ter imitado, cara. Poderia ser o Bob Esponja, poderia ser o Scooby-Doo, sei lá, mas não. Uma galinha? A gente não pode começar perdendo credibilidade com a audiência. Eu pedi 10 seguidores, 10 inscritos aqui no canal do YouTube. Passaram de 100. Passaram de 110, sei lá quanto que tá agora. Mas isso é como se tu fosse pedir chuva, cara. Uma hora vai chover, cara. Não tem como não chover. Pois é, mas aí eu falei, se passar de 100, se por algum motivo passar de 100, Igor Meloto vai imitar uma galinha de novo. 4, 3, 2, 1. Lá vai eu perder minha credibilidade. Có, a galinha corijó. Cacacó. Cara, eu nunca imitei galinha, cara. Uma galinha rouca. Incrível. Faz gargarejo, Pelo amor de Deus. Meloto, imitou a galinha, cumpriu a aposta, pagou a promessa, tamo em dia. Valeu a pena. Tamo em dia com a nossa audiência, essa galinha rouca, quero ver ela mais vezes aqui, hein? Eu gostei. Ô Meloto, bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo bem-vindo a todos. E estamos aí, cara, mais uma vez, né, firmes e fortes, pretendemos falar bastante coisas hoje sobre o MMA, sobre o UFC 295. E mais antes, tem algumas coisinhas que nós precisamos tirar da nossa garganta. Talvez é por isso que eu tô rouco, viu? Não, eu tô segurando o riso aqui, essa galinha desafinada. Meu Deus do céu. Ô capitão, o dia que chegar a vez da gente imitar a galinha, vamos afinar essa galinha primeiro, tá? Aliás, capita, a gente começa, né, tirando aquele espinho na garganta do evento passado. Qual foi o evento passado, capitão? O evento passado foi o UFC São Paulo, com o confronto principal entre Jailton Malhadinho e Derrick Lewis. E, capitão, qual que é o teu espinho na garganta? O que tá entalado até agora que você precisa falar? Eu vou ter que sacanear aqui o ranking do UFC, né? Porque, pelo amor de Deus, como sempre, eu tenho que falar ruim a respeito do UFC, de alguma forma. Seja a administração, seja o casamento de lutas, e nesse caso é o ranking. Nesse caso, o que eu reclamo é porque
Beleza, ok, eu sei que a lógica é fraca, mas sigam comigo aqui pelo menos por um instante. O campeão atual, Sean Strickland, ganhou disputa de cinturão batendo o Abus. O Abus foi batido no sábado pelo Caio Borralho. O Caio Borralho nem sequer apareceu no ranking. Ele tem a maior sequência de vitórias da categoria, ou a segunda maior. Acho que só o Dricos Duplessis tem uma sequência maior, ou igual a dele. Eu não sei aqui se tem alguma diferença entre os dois. Mas, enfim, são 5 vitórias consecutivas. Ou 6, pra ser sincero, até eu tô perdendo a conta. E o cara não merece uma posição dentro do top 15, pra mim isso é viagem. Se o Abus valeu uma disputa de cinturão, ele deveria pelo menos valer um lugar no ranking pra um cara que já tá numa sequência de vitórias igual a que o Borralho tá. E tipo assim, é aquela coisa, o Borralho é um cara tão inteligente, é normal que ele esteja frustrado com isso. Se até eu tô frustrado, imagina esse cara que tá assim, pô, eu aguento todas as buchas que o UFC tenta jogar pra mim, eles pegaram todo o leste europeu, jogaram pra mim, eu dei porrada em todo mundo, e eles ainda assim não me dão essa vaga no ranking. Pelo amor de Deus, isso me machuca. Esse é o meu espinho na garganta. E Caio Borralho está revoltado, está em chamas nas redes sociais, né? Com posts debochados. Uma hora ele chega lá, não só no ranking, mas no top 5, né? Somos aqui ávidos, estamos ávidos pelo crescimento do Borralho nesse ranking, que uma hora vai chegar. Eu concordo com esse espinho do senhor. Ô Melo, tem uma coisa a acrescentar e já quer tirar o teu osso de peixe aí da garganta? O Caio é futuro campeão, cara. Vai ser campeão um dia, Ô, com certeza. Louco. Se não for futuro campeão, vai imitar a galinha de novo aqui. Vai lá, Meloto. Qual que é o teu espinho na garganta? O meu espinho hoje vai ser com relação ao Mark Diakiese, que ele veio aqui no Brasil premeditadamente, mostrou o dedo do meio para a torcida brasileira. Eu não sou o cara mais patriota do mundo, mas se eu tivesse lá, eu não ia gostar de ver aquilo. E venceu o brasileiro de uma forma sem correr riscos, e muita gente tava comparando ele com o Khabib, né? Dizendo, tá aí o Khabib inglês. Cara, o Khabib lutava pra frente, velho. Pra progredir, pra finalizar, pra acabar a luta. Não era tão amarrão como o Diakiese. Então, o meu espinho vai ser pra esse cara aí, que veio aqui no Brasil. Ele veio na nossa casa, tomou a nossa cerveja, sentou na nossa poltrona e só faltou fazer aquilo que vocês imaginaram agora, né? Pegar a nossa mulher. Então, assim, o meu espinho, inclusive, vai ficar na garganta, vai ficar preso até um brasileiro ir lá e ganhar dele. Você pode rever a luta contra o Rafael Alves aí. Essa é uma delícia. Mark Diakiese tem um hater no Rio Grande do Sul, hein? É tudo que ele precisa saber no momento. E camisa de força para quem compara Mark Diakiese a Khabib Nurmagomedov, né? Pelo amor de Deus. O meu espinho na garganta, desculpa, eu vou ser repetitivo aqui, mas eu quero fortalecer as ideias. É pro card do UFC São Paulo. Ele foi meu tapa na cara na primeira edição do Três Tapinhas, tapa na cara do Dana White, né? Por conta dos cards que são dedicados a São Paulo nos últimos anos, que é uma vergonha, um desrespeito com a maior cidade da América do Sul. E eu quero só chancelar isso, porque assim, 3 lutas canceladas. Assim, o card, ele já era ruim, já era um card fraco. Desculpa, de novo, quem fica bravo, não, como assim? Cara, era um card fraco. A gente podia ter afinidade com os lutadores, só tinha brasileiro lá, beleza, mas se for olhar criticamente, era um card fraco. E aí 3 lutas caem dessas 3, 2 delas, de 2 dos lutadores que estavam mais esperados, né? Que era o Marreta, o Ismael Bonfim e o nosso amigo caçador de faixa preta, Rodolfo Vieira. As lutas caíram. O que era ruim ficou pior. E aí, isso ficou na minha cabeça e eu volto aqui para tirar esse espinho da garganta de novo, de assim, tá na hora da cidade de São Paulo. E, de novo, em que pese o meu sotaque paulistano, eu não resido mais ali. Eu estou aqui em cima no Piauí, então não é uma revolta ufanista, bairrista, é justiça mesmo, não faz sentido esses caras que são oferecidos a São Paulo. Agora, parece que tem uma luz no fim do túnel aí, né, Meloto? Bateu recorde de público, UFC São Paulo. Você acha que tem uma esperança aí da gente receber um card numerado em São Paulo ainda este ano? Ainda esse ano não, mas no ano que vem é bem possível, né? Foi dito na coletiva de imprensa após o evento que o UFC tá planejando mais 2 eventos, pelo menos 2 grandes cards aqui pro Brasil pro ano que vem. Possivelmente no Rio de Janeiro e possivelmente em São Paulo. E aí seriam eventos numerados, coisa que São Paulo nunca recebeu. Um evento pay-per-view.
Pois é, perfeito. E só uma correção, quando eu falei ainda esse ano, foi um ato falho, né? A gente já tá aí com o Papai Noel batendo a porta, pelo amor de Deus. Esse ano não tem condição de acontecer mais nada. Ato falho, peço desculpas. UFC 295, agora a gente vai olhar pra frente, né, capitão? Vamos olhar pro sábado que vem, que tem um evento gordo e gostoso pela frente. O senhor tá empolgado? Ué, mas sempre? Sempre. Vamos começar além desse card principal. Aqui em Três Tapinhas, a gente começa pelo card principal. Ah, mas vocês são burros, porque vocês começam pelo filé mignon. Primeiro que o filé mignon não é a parte mais gostosa do boi. Já começa daí. E segundo que a gente deixa o card preliminar mais pro final, porque junto dele vem as sugestões de aposta do capitão. E o senhor, que é um noinha, um Zé Droguinha de aposta que eu sei, o senhor e a senhora, vão ficar até o fim para poder ver e ouvir as apostas, as sugestões de apostas do capitão. Então sim, a gente confia na qualidade da nossa entrega, por isso começamos pelo card principal, que neste caso começa pontualmente, o card principal, às 0 horas, à meia-noite. Então, né, voltamos àquele horário mais tardinho, madrugada de UFC. O card principal começa à meia-noite. E qual que é a primeira luta do card principal, Meloto? Diego Lopes e Pat Sabatini. Diego Lopes e Pat Sabatini. Tem pergunta capiciosa pro senhor envolvendo essa luta aí, hein? Já digo de antemão. Ô Meloto, continua lendo o card principal pra nós. Pode ser essa sua voz bonita, por favor. Vamos lá. Matt Frivola, né, na sequência contra o Benoit Saint-Denis, luta pelo peso leve. Depois, Jéssica Batistaca contra a Mackenzie Dern, duelo de brasileiras pelo peso palha feminino. E daí no co-main event nós temos o Sergey Pavlovich contra o Tom Aspinall, luta que vale o cinturão interino dos pesados. E na luta principal, aí o bicho vai pegar definitivamente, salve-se quem puder, Iri Prohaska e Alex Poitin pelo cinturão meio pesado, vago. E Igor Meloto, sem desafinar, porque o senhor não está imitando galinha agora. Você só pode desafinar quando for imitar galinha. Repita a luta do Common Event, por favor. Sergey Pavlovich e Tom Aspinall. Essa luta está entrando no lugar de qual luta, capitão? Essa luta está entrando no lugar de John Jones contra Stipe Miocic. Capitão, Deus desceu na terra e disse, faça uma análise dessa luta em 1 minuto, dizendo quem é o favorito para o senhor. Cara, o favorito pra mim vai ficar com o Aspinall, só por ele ser um cara mais completo no geral, e eu acho que entra muito naquela questão de a luta indo pro chão, acaba sendo quase brinde em termos do que a gente viu do Pavlovich no quesito até o momento e o que a gente viu do Aspinall, mas eu acho que é uma luta extremamente dura, né? São dois trocadores com mão muito pesada, que definem as lutas muito rapidamente. Eu acho inclusive complicado ver essa luta passando do segundo round, e eu diria que a luta ficando em pé tem até um favoritismo para o Pavlovich, porque mesmo que ele seja o mais lento entre os dois, o menos atlético, ele tem a mão mais pesada, não por muito, até porque é a categoria dos pesos pesados, mas só que ele entra nas trocas na média para curta distância, pelo menos com o queixo baixo, que é uma coisa que o Aspinall não faz. O Aspinall já foi jogado para trás algumas vezes, até por caras como Andrei Arlovski, justamente por ele não proteger o queixo adequadamente. Esse é um erro que você não pode ter contra o Sergey Pavlovich. Mas, novamente, para mim aí a questão é a capacidade atlética do Aspinall de fintar trocação ou se esquivar de golpes para entrar com quedas, e a luta chegando no chão, eu realmente acho que vai ser bem tranquilo pro Aspinall chegando lá. Eu ainda acho que é uma luta extremamente competitiva, eu acho que é uma luta difícil de apostar, mas o meu palpite aqui ficaria com o Aspinall. Muito bem, capitão. Agora eu vou usá-lo ainda mais. Eu pedi 1 minuto para essa análise rápida da luta Pavlovich versus Aspinall. Vamos agora falar sobre a luta principal. A análise da luta principal. Alex Pereira contra Iri Prohaska. 3 minutos para falar agora, capitão, só do Alex Pereira. O que o Poitin, nosso índio, tem de armas
né, além do seu arco e flecha, para esse combate? Possivelmente o melhor golpe da história do MMA está em posse do Alex Poatan, que é o gancho de esquerda dele. Por que eu falo que é o melhor golpe da história do MMA? Pelas múltiplas formas de utilização que ele tem. Ele pode usar isso no final de combinações, ele pode usar isso ofensivamente, ele pode usar isso como um contragolpe, ele pode usar isso como uma finta, uma ameaça. Ele tem um jab também muito bom que ajuda a preparar esse golpe. Enfim, é aquela coisa meio que falavam sobre o direto de esquerda do Conor, que basicamente tudo a respeito do jogo do Conor era preparando esse direto. Eu não acho que o Alex seja isso. Ele tem várias formas de definir um adversário, ele tem joelhadas voadoras, ele tem bons diretos, ele tem bons overhands, ele tem um bom jab, ele tem excelentes chutes baixos, ele tem toda uma trocação ali muito bem construída, mas ele também tem o melhor golpe da história do MMA, o golpe mais assustador, que é esse gancho de esquerda absurdo. Definitivamente o Poatan é aí um dos melhores, ou talvez o melhor, ou mais condecorado, seja o melhor termo, kickboxer que já passou pelo UFC. Sabe, o cara foi campeão de 2 categorias do Glory, foi campeão dos médios de uma forma bem dominante, e eu acho que muito do jogo dele se traduziu bem pro MMA, o que até foi meio inesperado para mim. Tá aí subindo de categoria, eu ainda tô não sei se muito convencido com a última performance dele, que ele pareceu bem fisicamente, para mim ganhou a luta da forma que o resultado foi anunciado, mas ficou aquela coisa que eu não achei que o poder dele subiu da mesma forma, e isso vindo para um cara como o Poatan é uma coisa meio complicada, porque o poder dele realmente é muito diferencial. Mas, novamente, o que eu gosto muito no Poatan é como que ele é uma presença física muito assustadora dentro do octógono, né? Porque ele tem ali o golpe que vai funcionar em qualquer situação que o adversário coloque. Ele vai utilizar depois de fintas, ele vai utilizar se o adversário estiver atacando, ele vai utilizar se o adversário não estiver atacando, ele vai pressionar o adversário com jabs e chutes baixos até abrir o caminho para esse gancho de esquerda. Então, assim, ele tem muitas formas de fazer isso acontecer. Da forma que eu tô falando aqui, a impressão que dá é que tudo que ele faz remete a isso. Quando não é muito essa questão. Ele mesmo parece pensar no gancho de esquerda, tipo assim, essa é uma das armas que eu tenho, só que é uma arma tão absurdamente funcional que a gente acaba olhando muito para ela. Mas só que, por exemplo, os chutes baixos dele, eu acho que são uma arma extremamente subestimada dentro do jogo do Poatan. Tipo, ele parece nem gerar o quadril direito e ainda assim ele tá arrancando a perna dos adversários. A luta dele contra o Israel, que foi definida no 5º round, o Israel mesmo falou, eu basicamente não conseguia andar naquele momento. E até a luta que o Poatan foi nocauteado pelo Israel, já dava a impressão que o nigeriano estava começando a sentir a perna ali. Então o Poatan tem muitas armas em questão de trocação. Ele tem um jogo de solo bem mais limitado, bem mais mesmo. É realmente um novato no quesito, mas já vem demonstrando uma melhora com o passar desses anos treinando com o Glover. Não que seja uma melhora absurdamente significativa, mas tudo que o Poatan precisa fazer no chão é realmente não morrer. Então eu acho que esse aqui é o melhor resumo que eu consigo fazer a respeito do Poatan. Maravilhoso, lembrando que essa luta vale o cinturão dos pesos meio pesados, inédito para o Alex Poatan. O cinturão já esteve em posse do Jiri Prochazka, saiu por lesão, e para o Poatan vale um duplo campeonato no UFC, que seria um feito incrível, né? Colocaria ele num patamar dos lutadores mundiais aí, raro. Será que vai dar bom? Capitão, o que o Jiri vai trazer como armas para neutralizar e para atacar o nosso bravo indígena? Veja bem, para mim é mais fácil falar a respeito das coisas que o Jiri não vai trazer. Até porque praticamente não tem nada que ele não traz para uma luta, sabe? Porque a essência do Prochazka é que ele vai tentar de tudo. Ele tem uma técnica, vamos dizer assim, pobremente fundamentada, no sentido que ele não bate se defendendo, ele projeta muito a cabeça, ele se expõe demais, a defesa dele é muito mais reativa do que proativa, ele toma muitos golpes, mas eu já falei isso algumas vezes, o Prochazka é provavelmente o lutador mais absurdo fisicamente que eu já vi em todos esses meus anos acompanhando MMA. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para a categoria que ele está lutando, ele é um dos mais rápidos, ele é um dos mais potentes, ele é um dos caras que tem maior tanque de gás, ele é um dos caras mais fortes fisicamente, ele também é um dos caras mais altos, um dos caras mais longos, sabe? Tudo que se refere a físico,
o Prochazka tem de grande valor. Um super-herói. É basicamente isso. É basicamente um super-herói. Porque, em geral, a lógica dentro de qualquer esporte é: se um cara é muito explosivo, ele não tem um grande rendimento a longo prazo. Mas o Prochazka consegue fazer as duas coisas. E ainda assim consegue pesar 100 quilos. É uma coisa absurda ao nível de produtividade desse cara, né? Você assiste a luta dele contra o Dominic Reyes, dava até pena. Porque é isso, ele estava batendo mais vezes, ele estava batendo mais forte, ele estava batendo mais rápido, ele estava sentindo menos os golpes do adversário e ele estava cansando menos. É tipo assim, pô, não tem nada aqui que dê uma chance pro Dominic Reyes, sabe? E ainda assim o Prochazka passou por alguns maus momentos naquela luta, simplesmente porque ele se recusa a defender golpes. Ele confia muito no queixo e, em bem da verdade, o queixo dele é absurdamente sólido, mas é uma vulnerabilidade grande. Ele tem um jogo de chão que é bem desenvolvido. Eu vou dizer que, assim, talvez não seja o jogo mais intuitivo. Na verdade, talvez seja exatamente o jogo mais intuitivo. Não é o jogo mais correto, fundamentalmente. Não é o jogo do cara que fez escolinha ali todo dia e aprendeu os básicos de como fazer guarda, de como se defender. Mas é um jogo que funciona justamente abusando das capacidades atléticas que ele tem. Em questão de trocação, é uma variedade grande de chutes frontais, golpes retos, overhands, joelhadas voadoras. Ele joga joelhada voadora em basicamente toda luta. E ele também tem uma mão absurdamente pesada e uma imprevisibilidade dos golpes, né? É isso, são cotoveladas giratórias, são joelhadas voadoras, são chutes altos, e essa variedade toda acaba confundindo bastante o adversário. Trabalhando por cima no solo, ele tem uma queda completada dentro do UFC, então, e ainda assim foi uma queda que o Dominic Reyes puxou para a guarda. Então fica complicado a gente avaliar isso assim fácil, mas ele aparenta ter um jogo de solo por cima bem desenvolvido. Ele foi capaz de passar a guarda do Dominic Reyes, ele foi capaz, inclusive, de finalizar o Glover, e não só isso, mas sobreviver ao Glover por cima durante vários momentos na luta entre eles. Então eu acredito que entre os dois dessa luta aqui, ele definitivamente seja o lutador mais completo, tecnicamente falando, embora ele também deixe algumas brechas bem absurdas. Bom, Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, teremos uma luta de super-heróis pelo cinturão dos meio pesados nesse UFC, né? De um lado, o índio brasileiro, do outro lado, o samurai tcheco. Capitão, o povo quer saber. Quem leva? Eu vou dizer aqui para vocês que eu não sei, mas o meu palpite tá ficando com o Poatan, porque aí é muito uma questão de você colocar uma das armas, a arma mais letal da história do MMA contra um cara que não é muito responsável defensivamente contra esse tipo de coisa. Mas, para ser sincero, toda a carreira do Jiri dentro do UFC foi meio que superando as minhas expectativas. Foi meio que sendo colocado em situações que eu tava pensando, eu acho que ele não vai aguentar aqui muito bem, e aguentando, sabe? É interessante porque em termos de trocação, a trocação do Alex parece muito feita para dar uma surra no Jiri, porque tem essa questão, o Jiri é incapaz de defender chutes baixos, não é uma coisa que ele faz, se ele começar a fazer agora vai ser uma grande evolução no jogo dele, mas ele não faz isso, e essa é uma das melhores armas que o Alex traz. Ele não defende muito bem o queixo, e se atingido por aquele gancho de esquerda consecutivamente, é receita para desastre. Porém, em bem da verdade, novamente, eu tenho que falar aqui que o Prochazka é um cara que superou as minhas expectativas, muito porque na hora que eu esperava que ele fosse morrer, ele não morreu. Ele encontrou ali a saída técnica ou a saída atlética para escapar daquela situação e conseguiu reverter a luta. É como se os deuses do MMA jogassem a favor do Jiri. Você vê a luta contra o Dominic Reyes, uma hora que ele ficou por cima, ele tomou uma pedalada no queixo, ele apagou, ele mesmo diz isso, e ele caiu de guarda passada em cima do Dominic Reyes. Tipo, ele caiu apagado em cima do Dominic Reyes de guarda passada. E aí ele acordou naquela hora. Isso aí é Deus, bicho. Isso aí é Deus. Não tem absolutamente nada além disso, sabe? Então, é essa coisa, essa imprevisibilidade que o Jiri traz, e também em relação a como que ele fisicamente é extremamente bem condicionado, bate muito pesado, aguenta muito pancada, deixa complicado apostar contra ele. Ainda mais porque ele tem claramente o melhor jogo de wrestling e jogo de chão entre os dois nessa luta. Só não é uma coisa que ele busca ativamente. Por isso que o meu palpite está indo mais pro Poatan, porque a impressão que eu tenho é que o Jiri vai tentar fazer o jogo errado e ele vai ser punido. E embora,
quando ele sente golpe, ele busca a queda. Eu só acho que contra o Poatan é um jogo meio arriscado você esperar sentir o primeiro golpe para tentar fazer o jogo correto. Nessa hora você já vai estar vendo estrelas. E é por isso que eu tô apostando mais no Poatan aqui. Eu acho que ele tem capacidade de causar muito dano no Jiri a curto prazo. Eu também acho que o Jiri tem muita capacidade de causar dano no Poatan. Eu só não acho que, tipo assim, fora golpes muito pesados que vão causar dano muito rápido, eu acho que a diferença da capacidade técnica em pé é o que tá me fazendo palpitar mais no Poatan. Eu acho ele mais defensivamente responsável e eu acho que as armas que ele traz afetam mais o Jiri do que as armas que o Jiri traz afetam ele. E é isso. Por isso meu palpite está indo no Poatan. Muito bem, muito bem. Basicamente, o seu palpite está indo no Poatan, mas os seus R$2 não iriam, né? É aquela aposta que, para colocar dinheiro, melhor ficar só curtindo a luta no sofá, correto? Corretíssimo. Muito bom. Meloto, você tá com expectativa para essa luta que, vejam só, hein? Era Common Event e virou luta principal. Tá com expectativa pro card principal inteiro? Tá com expectativa pro evento inteiro? Fala aí se você tem alguma informação desses lutadores. Lembrando que, assim, a gente tá gravando esse podcast numa quinta-feira. A senhora Donzela e o senhor Cavalheiro devem estar ouvindo nessa quinta-noite, talvez, ou na sexta-feira. Dependendo da hora que a gente subir aqui, as informações podem ficar velhas, né? Mas no momento é o que o Meloto tem de mais fresco. O que você tem para falar aí desse evento, Meloto? Então, gente, eu colhi algumas informações aqui que foram ditas nessa semana pelo Alex, pelo Iri, e se falou muito, né, que o Alex talvez ia lutar aí pensando em vingar o Glover, já que o Glover perdeu pro Prochazka, né? Perdeu o cinturão pro Prochazka. E em entrevista ao UFC, ele disse que não pensa nisso, ele não pensa em vingar o Glover, pois não quer se deixar levar por aspectos emocionais e acabar, de repente, se desconcentrando na luta, né? E sobre a parte técnica do duelo em si, ele disse ao canal do Laerte Viana que ele não vê o Prochazka tecnicamente com ferramentas para levar vantagem ou surpreender. Claro, ele disse que uma mão pode entrar e aí complicar tudo, mas ele se considera diferente dos caras que o Iri venceu. Ele disse que tem uma postura diferente, uma movimentação diferente e até uma estratégia diferente. E não vê o Tcheco conseguindo ali impor os pontos fortes dele. Já o Iri, ele disse no Media Day do UFC que ele não está direcionando o foco dele para as técnicas do Alex, e sim aos pontos fracos do brasileiro. E é lá que ele vai atacar com força total. Ele disse que atualizou o seu jogo, porque o Alex é top na trocação, e que a chave para a vitória é fazer algo que o oponente não espera. E além disso, ele admitiu que o Alex é melhor e mais afiado na trocação que o Jamahal Hill, que daí não é uma surpresa pra ninguém, né? E falando sobre o Hill, ele disse essa semana ao site do MMA Fighting que ele tem um acordo com o UFC para disputar o cinturão dos meio pesados na volta dele. Ele disse que a recuperação do tendão de Aquiles, né, que ele rompeu jogando basquete, está sendo mais rápida do que o imaginado, e ele acredita que a volta dele vai rolar no segundo trimestre de 2024, ou seja, ali por abril, né, até junho de repente. E eu acho que vai casar bem com o retorno do campeão até lá, né? De repente o Prochazka ou o Poatan possa já defender o cinturão até julho do ano que vem. E a maldição de Ankalaev só ajudou o Jamahal Hill, né? Que se um dos dois, né, ou Johnny Walker ou Ankalaev tivesse saído muito grande daquela luta, poderia fazer o Dana White perder a palavra mais uma vez, coisa que a gente sabe que acontece à torta direito. Mas ao que tudo indica, tá desenhado aí mesmo pro Jamahal Hill voltar pegando o vencedor dessa luta. De repente, essa categoria meio pesado ficou interessante, né, capitão? Pô, assim, ainda é meio pesado. Mas assim, eu concordo com você que tá em um momento bem mais interessante. Tem vários contenders, tem várias coisas para acontecer. Agora casaram Hakik contra Blachowicz novamente. Então, tem muitos contenders aí se alinhando, tem muita gente perto da disputa de cinturão, tem muitas lutas animadoras. Porque que o John Jones deixou terra arrasada nessa categoria, né? Então ela tá um pouco mais saborosa. Ô capitão, vamos pro card preliminar. Será que tá bom esse card preliminar? Ele começa às 8 da noite, horário de Brasília, novamente, né? É aquele evento do UFC para o senhor fazer as suas presepadas durante a manhã e durante o dia.
A noite acabou. A noite é pipoquinha, comidinha em frente à TV a partir das 8. E aí, qual que é a primeira luta, Meloto, que dá início ao evento às 8 horas da noite aqui no Brasil? Denis Buzukia e Jamal Emmers. Muito bem, 2 americanos medindo forças aí na luta peso-pena. Pode continuar lendo, Meloto. O senhor passou no teste, tá bom? Trouxe a galinha desafinada, que no fim das contas eu achei divertido. E na hora de ler o card aqui, o senhor passou no teste, tá contratado como radialista. Pode seguir aí. Porque a galinha a gente não treina, né? Enfim, o Joshua Van vai enfrentar o Kevin Borjas na luta seguinte, luta pelo peso mosca. Depois, o John Castanheda vai enfrentar o Kyung Ho Kang, né, o sul-coreano aí que tá voltando, um cara que tem um histórico de hiato sem lutar, mas dessa vez parece que vai continuar lutando. Depois, o Jerry Gordon contra o Mark Madsen, medalhista olímpico de wrestling, né, o dinamarquês, contra o americano, aí, luta do peso leve. Posteriormente, Nazim Sadikov contra Vyacheslav Borshev, luta pelo peso leve, também, né, russo contra o rapaz do Azerbaijão, né, o pessoal aí da geografia aí me ajuda. Mateusz Rebecki, polonês contra o Roosevelt Roberts, né, americano contra polaco. E depois disso temos a luta da brasileira Tabata Ricci contra a Lupita Godinez, luta pelo peso palha feminino, né, brasileira contra a mexicana, ranqueadas, né, luta muito aguardada, não sei vocês, mas essa aí vai estourar a boca do balão. Depois Tem disso... pergunta capciosa aí envolvendo essa luta pro senhor também. E finalizando o card preliminar, Meloto? É isso aí. Steve Erceg, né, australiano, contra o brasileiro Alessandro Costa, luta pelo peso mosca. Tô falando o tempo todo aí que tem pergunta capciosa pro senhor envolvendo essa luta, tem pergunta capciosa envolvendo essa luta. Vamos começar pelo senhor então logo, Meloto. Acabou de ler aí Lupita Godinez contra Tabata Ricci, né? E minha pergunta é o seguinte, muito bem, Diego Lopes e Tabata Ricci, 2 brasileiros que estão neste evento, né? Um no card preliminar, o outro no card principal, sendo mais preciso, uma no card preliminar, o outro no card principal, e são 2 lutadores bons. Vou me corrigir, são 2 lutadores muito bons e que vêm muito bem no evento, né? Vêm de boas lutas, de boas avaliações, desempenhando bem, entregando. E os 2 que vêm muito bem no evento, ambos estão aparecendo como zebra nas casas de aposta, nessas 2 lutas, contra seus respectivos adversários. A pergunta que eu tenho pra você é o seguinte, cara, esses adversários do Diego Lopes e da Tabata Ricci são tão encarniçados assim mesmo, Meloto? Se de um lado tem lutadores em boa fase, do outro também tem, né? A gringada aí, né, tá também surpreendendo. Falando sobre o Pat Sabatini, cara, adversário encardido mesmo, duro, teve um percalço contra o Demon Jackson, acabou sendo nocauteado, mas, cara, ele apresentou muitas qualidades nessa jornada que ele tá no UFC aí, e eu vi a última luta dele, rapaz, e me surpreendeu contra o brasileiro ainda, né, o Lucas Almeida, levou pro chão, amassou, não deu espaço, e talvez esse jogo aí seja um jogo perigoso pro Diego, que o Diego é finalizador, tem sim muitas armas ali pra ganhar, inclusive na trocação, ele pode surpreender, acho que a chave pra ele é de repente não se deixar levar pro chão, tentar manter essa luta em pé, né, a ponto de conseguir algum golpe ali derradeiro, e o Sabatini vai ser esse o jogo mesmo, vai tentar levar pro chão provavelmente e amassar ali. Então o Diego é o poder de fogo contra o controle, né? Eu gosto desse tipo de luta. É luta dura mesmo pro franjudo, né? Eu acho que vai ser mais pra equilibrado do que pra uma definição essa luta. Eu acho que tem chance aí de ir pra decisão. Muito bom. Já a luta da Tabata Ricci contra a Lupita Godinez, Baby Shark. Isso eu tô vendo com mais equilíbrio ainda, porque as duas têm muita qualidade no jogo de chão, de derrubar, né? Elas vêm derrubando quase todas as oponentes que elas enfrentam, e é bem capaz de uma anular a outra nesse quesito, e em pé vai depender de quem conseguir ter mais velocidade ali para atacar. Eu acho a Tabata mais rápida, mas a Lupita tem a mão um pouco mais pesada. Então, provavelmente vai ser uma luta boa também. Não vou me surpreender, claro, se uma das duas quedar a outra e acabar dominando por cima. Isso aí é até um pouco mais provável que a Lupita consiga fazer isso. Não é à toa que ela é a favorita nas casas de apostas. Mas eu vejo uma luta em pé ali que vai se desenrolar nessa área, onde vai depender da velocidade de quem for mais rápida para acertar os golpes. Ou seja, lutas boas.
pela frente, né? É isso que a gente vai ter nesse evento. E uma outra luta boa, que aí já vai ao encontro da minha pergunta capciosa, da minha pergunta ardilosa pro senhor João Menegari Barbie Capita, Traga, não. diz respeito a uma luta que tá ali também, né, flutuando no card principal, ali no meio do card, que é a nossa querida Jéssica Andrade, né, a Batistaca, contra a não menos querida Mackenzie Dern, né, que também é nossa, né, nasceu nos Estados Unidos, mas casou com um brasileiro, virou nossa, já casou, já separou, né? E dizem, né, os fofoqueiros de plantão, as más línguas, né, que depois que ela separou, ela ficou a lutadora incrível. Cara, Barbie, a minha pergunta pra você diz respeito a essa luta, mas mais especificamente a Jéssica Andrade, a Jéssica Batistaca. Cara, o que aconteceu com essa lutadora, capitão? O que aconteceu com a Jéssica Andrade? Ela vai perder nesse sábado também? Eu não garanto essa derrota, não, mas eu vou te dizer que tem tudo pra isso, né? Tipo assim, quando eu falo de mau gerenciamento de carreira, é esse tipo de coisa que eu tô falando, sabe? A Jéssica tem o quê? 30 anos de idade, um pouco mais, talvez 31, eu não tenho certeza. 32. Mas, 32 anos de idade, ela deveria estar no auge da carreira dela agora. Pelo contrário, ela tá com 3 derrotas consecutivas, maior sequência de derrotas que ela já teve na carreira. E qual que é a curiosidade aqui? As últimas 4 lutas dela ocorreram esse ano. Ela tá indo lutar pela 5ª vez esse ano. Galera, não é normal você ter tantas lutas assim num ano. Isso demonstra, claro, que você tem muita vontade de lutar, mas quando você tá lutando no nível mais alto possível, você precisa ter um pouco mais de consciência a respeito das lutas que você tá pegando, sabe? O meu problema com a Jéssica tava sendo pulação de categoria. Ela ganhou da Lauren Murphy, tava com 3 vitórias seguidas dentro da categoria dos pesos palhas, na cara de uma disputa de cinturão. Não, perdão. A Lauren Murphy foi... Agora eu tô até incerto em que categoria foi essa luta, por conta da pulação de categoria que a Jéssica fica dando. Foi nos moscas. Foi nos moscas? Ok, não, então isso aqui já foi uma pulação de categoria. Ela venceu a Amanda Lemos nos pesos palhas, subiu de categoria pra bater na Murphy. E tipo assim, é isso, né? Você quer virar a queridinha do patrão. Você quer virar a estrela do Dana White, a pessoa que pega qualquer luta, não importa a categoria. O que isso vai acontecer é que você não vai conseguir se preparar adequadamente para as lutas mais. Aí ela pegou a Erin Blanchfield, tipo, semanas depois, acho que foi 2 ou 3 semanas depois. Pegou uma das lutadoras mais perigosas de toda a divisão, com 2 semanas para se preparar. Bicho, isso é maluquice. É maluquice. E aí ela perde a luta, e aí ela desce de categoria. Também maluquice, sabe? Foram menos de 3 meses para ela descer de categoria novamente. Não foi feita uma preparação adequada. E eu acho que para mim a coisa tá sendo essa. A Jéssica parece estar aceitando essas lutas com muita irresponsabilidade a respeito do futuro dela. Uhum. E é uma coisa que eu não posso falar muito, né? Acaba que a carreira é dela, o futuro é dela, mas me deixa triste, né? E para a 5ª luta esse ano, sendo que você perdeu as últimas 3, pô, dá um tempo. Pensa um pouco no que você tá fazendo, aceita uma luta um pouco mais fácil. Ela tá pegando novamente uma top 5 da categoria, acumulando mais uma derrota, são 4 consecutivas. O UFC demite por muito menos que isso, sabe? É uma coisa muito, muito ruim. E algo que deve ser falado aqui é que nas 2 lutas que ela perdeu no chão, contra a Tatiana e contra a Erin, assim que a luta caiu no chão, ela se mostrou absolutamente desqualificada para enfrentar esse nível de oposição lá, sabe? Exato. Então, essa pra mim é a coisa que pega muito nessa luta. Eu acho que, em teoria, é até um jogo bom pra Jéssica, mas só que ela tá lutando contra a maior tubarão em questão de jogo de solo que existe dentro do MMA feminino. Pois é. Antes eu acreditaria que a Jéssica tem a força física e a defesa de quedas para segurar isso. Agora eu já não tenho mais essa confiança. Ô Meloto, você vê essa luta indo pro chão e a Jéssica sendo embrulhada por uma excelente grappler mais uma vez? É muito difícil uma luta da Mackenzie não ir pro chão, né? Ela acaba indo, mesmo caindo por baixo, por cima, enfim. E aí uma vez no chão, cara, pô, um abraço pro gaiteiro. Mas
eu acredito que, falando um pouquinho sobre o que o Barbie comentou, tem a questão financeira aí. Só que mesmo tendo essa questão financeira, que ela renovou o contrato pra fazer essas lutas, né, tá ganhando muito mais dinheiro agora, ela, cara, vencer te dá mais dinheiro. Você dobra a bolsa. Então você também tem que escolher as lutas pensando no dinheiro, porque a derrota te desvaloriza, né? Ela tá com 3 derrotas seguidas. Vai pra 4ª derrota seguida, pô, já começa a se falar em corte. Um atleta que ganha muito, perdendo, não é legal pra você. Como você muito bem pontuado, Meloto. Esse é o meu garoto, né? Esse é o meu garoto, é o filho. Como que o Chico Niso falava na escola do Raimundo? Esse é o filho que eu queria ter. Esse bordão serve aqui. Ô, capitão, chegamos... Capitão, chegamos naquele momento que os nossos cracudos de plantão estavam esperando. Teve nego que ficou aqui até essa hora só para poder receber as sugestões de apostas do Capitão Carisma. De novo, o Capitão, toda edição de 3 Tapinhas, vai apontar livremente 3 sugestões de aposta simples. Não é combinada, é aposta simples. Segue o que ele fala, que tem mais chance de dar bom. 3 apostas simples. Quais são as 3? Uma por uma, Capita. E antes de eu falar, eu só gostaria de apontar novamente que, por regra, eu não posso dar nenhuma aposta com a cotação menor do que 1,50 aqui, porque senão seria fácil demais, né? Mas enfim, as cotações, primeira, Lupita Godinez pagando 1,58. Essa luta aqui foi comentada pelo Meloto. E a questão a respeito da Lupita é que uma vez por ano ela tem uma performance extremamente empolgante que me faz pensar que ela vai ser top 5 dessa categoria. E essa performance foi exatamente na última luta, então agora o meu hype nela tá nas alturas, sabe? Porque eu tô vendo um boxe muito bom, eu tô vendo um wrestling muito bom, um grappling muito bom, e pegando a Tabata, que é essencialmente uma wrestler muito forte, com um jogo de chão extremamente apurado, eu acho que a defesa de quedas da Lupita vai brilhar. Então, na trocação, eu acho que ela é decididamente superior. Então, o meu palpite está indo na Lupita aqui. E eu acho que essa é uma odd extremamente compensadora. Segunda odd, Jared Gordon pagando 1,53 contra Mark Madsen. Mark Madsen, até o momento no MMA, foi, diria que, uma certa decepção. Ele sofreu muito com o jogo de quedas na última luta do Grant Dawson. Antes disso, ele já tinha sofrido até mesmo contra o Clay Guida. E o Jared Gordon entra muito naquela questão de lutadores que são encrencas, sabe? Ele é um cara que tem muita resiliência, ele tem muito cardio, ele tem um jogo bom em basicamente todas as áreas. Então, eu vejo o Jared Gordon resistindo às quedas, levando a melhor na trocação, talvez inclusive conseguindo as próprias quedas. Eu acho que essa é uma odd que definitivamente vale a pena, porque muito do jogo do Jared Gordon vem de exaurir o adversário. Eu acho que 1,53 está valendo demais. E a outra aqui, Steven Erceg, que está lutando contra o Alessandro Costa. O Steven Erceg foi uma grande revelação, que entrou no UFC vencendo uma luta que eu jamais esperaria que ele vencesse contra um dos meus garotos, mas a grande questão aqui é que eu acho que essa luta agora, pelo menos em teoria, é uma luta decididamente mais simples do que a estreia que ele teve. E ele é um cara extremamente capaz em todas as áreas, principalmente na trocação, que é onde o Alessandro prefere levar a luta, sabe? O Alessandro tem um jogo de chão muito bacana, mas ele prefere estar em pé, que é onde eu acho que o Erceg vai levar uma vantagem bem definitiva. Então essa odd de 1,53 aqui, pra mim, tá valendo bastante. Então, repetindo pra vocês, Lupita Godinez, 1,58, Jared Gordon, 1,53, Steven Erceg, 1,53 também. Maravilhoso, Capitão Carisma deu um bom motivo para você estar na ponta do sofá logo no início do evento, né? E lembrando, né, que essas 3 sugestões ficarão fixas aí, a gente vai fazer um comentário nesse vídeo do YouTube aqui com as 3 sugestões, e nos stories a gente divulga também lá no Instagram essas 3 sugestões do Capitão. Meloto, bora pro baú do Meloto, né? Aquele quadro em que a gente pega uma máquina do tempo aí, você vai puxar alguma curiosidade, alguma história picante. O que você tem para falar pra gente aí do baú do Meloto? Então, gente, nesse final de semana a gente vai ter mais um evento aí no Madison Square Garden. Vamos lá. Bom, nesse final de semana a gente vai ter aí, né, um evento em Nova York, mais uma vez, no Madison Square Garden Arena. E aí, gente, esse é um palco histórico, né?
não só pro MMA, que cada vez mais está se tornando histórico, mas pro mundo dos esportes do combate, especialmente o boxe. Muitas lutas históricas ocorreram nesse local, né? Muhammad Ali lutou lá, Mike Tyson, Evander Holyfield, Sugar Ray Leonard, enfim, uma infinidade de grandes boxeadores. E o MMA vem ganhando cada vez mais espaço nesse palco. E eu gostaria aqui também de listar grandes lutas que já estão marcadas na história desse local, né? Começando aí por 2016, que foi quando o MMA voltou a ser praticado, né, no estado de Nova York, ficou um bom tempo, né, proibido. E aí o UFC voltou lá com tudo, né, com Ed Alvarez e McGregor na luta principal, né, que eu acredito que foi, uma luta histórica, lendária, vencida pelo Conor, né, se tornou duplo campeão simultâneo naquela noite. Na mesma noite ocorreu Chris Weidman contra Yoel Romero. Como não se lembrar daquela joelhada brutal que o Weidman levou do Romero, hein? Só uma coisa, meu, esse evento, o Dana White ficou em chamas, porque foi a volta, né, foi a estreia do UFC em Nova York, e o evento foi espetacular, inclusive nas lutas, nos desfechos, né? Mas veja bem, Dana White não tem direito de estar em chamas. Isso aqui é uma exclusividade capitanesca. Ó o hater maluco aí. Falou em Dana, o nosso capitão entra em chamas. Depois, em 2017, Michael Bisping contra Georges St-Pierre. Aí o Bisping, né, acabou perdendo o cinturão e o St-Pierre virou um duplo campeão, não simultâneo, porque ele voltou da aposentadoria, aproveitou a oportunidade ali e ganhou o cinturão dos médios. Na mesma noite, Cody Garbrandt defendeu o cinturão dele, né? Aliás, tentou defender contra o TJ Dillashaw e acabou sendo nocauteado, né? Essa foi a primeira luta entre eles. E na mesma noite, Joanna Jedrzejczyk foi nocauteada pela Rose Namajunas, né? Essa noite foi espetacular, hein? Incrível. Nossa, eu quase acordei metade do bairro. 2018, eu já achei um card um pouco mais fraco, então eu não vou listar nenhuma das lutas. Teve o Daniel Cormier contra Derrick Lewis na luta principal. Eu acho que não foi algo tão histórico e grandioso assim. Até teve o Jacaré contra o Weidman na mesma noite. Pode ser como uma menção honrosa, mas eu vou pular pra 2019, quando o UFC fez aquela luta pelo título inaugural do BMF, né, do Best Motherfucker, né, o mais casca-grossa do UFC, entre o Masvidal e o Nate Diaz. A luta em si talvez não foi tão empolgante, pelo menos o desfecho não foi, mas eu colocaria essa luta como uma luta histórica nesse evento. Essa seria a sexta, né? Eu já tô na sexta aí. Na mesma noite teve ali uma luta entre o Kevin Lee contra o Gregor Gillespie, que foi um nocautaço. Dá pra colocar também com uma menção. E o Johnny Walker caiu nessa luta, né? Isso, também. E nesse evento. Isso. E aí, eu vou pular pra 2021, porque em 2020 já não teve evento lá, né? Kamaru Usman contra Colby Covington 2 rolou em 2021, né? O Usman conseguiu vencer novamente o Colby. E na mesma noite a gente teve uma lutaça entre o Michael Chandler e o Justin Gaethje. Essa aí, possivelmente uma candidata à Hall da Fama do UFC, hein? Depois, em 2022, pra encerrar, a gente teve a noite histórica que o Poatan, que vai lutar agora no próximo sábado, ou seja, no mesmo palco que ele vai lutar agora, ele ganhou o cinturão contra o Adesanya em 2022, né? No ano passado, o que já coloca aí uma expectativa grande que ele possa fazer a mesma coisa agora. E a última luta que ocorreu naquele mesmo evento, em 2022, ano passado, Dustin Poirier contra Michael Chandler. Mais uma vez o Chandler aí fazendo uma lutaça aí, coisa que tá virando rotina no UFC, né? Então essas aí foram as 10 lutas históricas no Madison Square Garden, que eu gostaria de relembrar a todos vocês e espero que tenham gostado aí do meu baú dessa semana. Nós não gostamos, nós amamos. Que delícia esse baú do Meloto. Que delícia relembrar isso tudo. Que delícia o senhor ler essa lista e trazer a gente para essas memórias dos últimos eventos ali em Nova York. Muito bom, muito bom. It's time! Ô, capitão, vamos partir para o encerramento aqui de 3 tapinhas. E aí eu quero saber se dessa vez o senhor vem com um tapinha na cara ou se o senhor vai amarelar e vai vir com um tapinha no ombro de novo. Meu amigo, seu capitão é brabo. Tá achando que seu capitão está em chamas. Meu tapa de hoje vai na cara do Derrick Lewis. E eu acho que, tipo assim, essa é uma coisa que eu tenho a impressão, muitas vezes, que eu sou a única pessoa que pensa por esse lado. Mas é porque todo mundo viu a luta do
do Malhadinho contra o Lewis e pensou, caramba, o Malhadinho decepcionou, ele não foi tão bem quanto esperado. Tudo isso é verdade, mas só que você tem um lutador que quando a luta chega no chão, ele simplesmente aceita que ele vai ser dominado por toda a extensão do round, até o próximo round começar, e aí recomeça todo esse processo. Isso aqui é uma coisa que me enfurece. É tipo assim, você não está mais lutando pra vencer, você tá tentando abusar da regra de que a luta começa de pé a cada round pra tentar cultivar uma das únicas chances que você tem de lutar. Sabe, isso pra mim é uma coisa muito doida, como que ele se resignou à derrota no chão super cedo na luta, sabe? É tipo, vou perder, não vou tentar fazer nada. Esse tipo de comportamento me enfurece. Beleza, talvez você perca mesmo, mas se resignar a isso, pô, você tá sendo pago, você está sendo pago pra lutar, você tem que ir lá tentar fazer alguma coisa. É isso, esse é o meu tapa. Muito bem, muito bem. O cara perde a luta e ainda leva um tapa na cara do capitão. Oh, mas se eu te contar que o meu tapa provavelmente foi mais violento do que a maior parte do que o Malhadinho fez com ele. Bateu mais forte que o Malhadinho, capitão? Vai. Ô, louco! Não é muito difícil, cara. O Malhadinho tomou uma aí de graça também. Aí errou. Só pra constar que... distribuindo tapa na cara, hein, capitão? Não, eu quero constar que eu sou muito fã do Malhadinho e eu achei que foi uma boa performance, mas eu não podia perder a piada. Muito bom, muito bom. Meloto, qual que é o teu tapa? E em quem? E ele é com força ou com amor? O meu tapa vai ser com ódio. Não tão ódio assim, mas vai ser na cara dos haters do Jake Paul. Ô, louco! Por quê? Hashtag polêmica. Polêmica. Eu não vou arregar essa semana, porque na semana passada já dei uma arregadinha, mas essa semana eu não vou. Por quê, gente? Ontem foi anunciada a próxima luta do Jake, né? Contra o Andre August, americano também. Boxeador, tá 10-1 aí no boxe. Tem mais nocautes, mais vitórias, mais experiências que o Jake. E imediatamente ao anúncio da luta, começou uma força-tarefa, por parte inclusive da imprensa americana, de tentar desqualificar o oponente do Jake. E eu acho assim, gente, o Jake é um cara polêmico, é um cara que usa muito as redes sociais pra atrair mídia, às vezes fala besteira, beleza, mas cara, ele é positivo pros esportes de combate. Ele tá atraindo muita atenção de pessoas que jamais pensavam que iam gostar de luta e começaram a gostar por conta dele. Ele desencadeou aí uma onda de outros influencers que começaram a lutar, e eu acho que isso é digno de aplausos. Um cara que sai do teclado ali, né, que era um guerreiro do teclado e vira um lutador, que é o que ele é. Ele já não é mais aquele youtuber que luta. Ele é um boxeador. Fora a audiência que ele traz para outros lutadores, a visibilidade que ele dá para outros lutadores. Ele empresaria a Amanda Serrano, que é a primeira atleta do boxe feminino a ganhar mais de $1 milhão. Ele tá colocando ela nos holofotes, colocando o boxe feminino nos holofotes. Então, eu acho que a gente não deveria ser hater do Jake Paul, e sim torcer por ele, né? Por que não? Trouxe aí também as lutas entre lutadores do UFC contra ele, né? Criou aí uma certa rivalidade. Então eu acho que a galera tá pegando muito no pé dele, e o meu tapa vai ser na cara das pessoas que falam mal dele. Até porque ele tá na 9ª luta que ele vai lutar agora, na carreira dele, e na 9ª luta do Terence Crawford, por exemplo, que é um dos maiores boxeadores da atualidade, o cara tava lutando contra um cara de cartel negativo, e ele não, tá enfrentando um cara 10-1. Então, aplausos pro Jake, pô. Olha só, capitão, deixa eu falar uma coisa, abrir um parênteses rápido aqui, que é o seguinte, muito interessante o ponto de vista que você trouxe. Eu tenho certeza que fez muita gente pensar sobre o assunto e olhar pro Jake Paul de uma forma que a gente não olhava antes, né? Ou seja, Igor Meloto, do MMA Meloto, não é apenas um catalisador de informações, é um formador de opinião também. Maravilhoso, excelente, não poderia concordar mais com o senhor. Vou mais longe, o senhor fez eu olhar para essa história de um jeito que eu não olhava. Muito obrigado por isso. Só mais uma coisinha, viu? Até com relação ao Barbie, ele é um grande crítico do Dana White. O Jake Paul é um cara que tá aí combatendo de frente com o Dana, publicamente fazendo críticas,
de respeito a salários dos lutadores, tentou aí fazer um sindicato com o Anderson Silva, né? Ficou aí em aberto. Então, pô, é positivo pra tudo, cara. Não tem por que criticar o cara. Muito bom, muito bom. O que eu queria falar é só porque, tipo assim, eu acho que tem muito um protecionismo de esporte, de combate em geral, deles quererem deixar todos os praticantes como se eles fossem ícones. Mas a real é que, tipo, gente, isso aqui é troca de soco. Isso aqui é a coisa mais primordial que a gente pode encontrar na raça humana. E, tipo assim, o que a galera se irrita com o Jake Paul é que eles falam... Primal! Pode ser primal, ok. Que a ideia é, eles se irritam com o Jake Paul porque, mas ele não tá lutando com boxeadores de verdade. Mas, gente, o Jake foi um cara que começou a praticar boxe depois dos 20 anos. É óbvio pra qualquer um com meio cérebro que ele não vai ter uma carreira muito longa nisso. Ele tá querendo se divertir porque ele gosta do esporte. E, tipo assim, eu respeito muito isso. Eu mesmo não faço isso. Eu pratico, mas eu não quero fazer lutas profissionais. Mas se eu quisesse, qual que é o problema? A única diferença aqui é que o cara já tinha uma visibilidade muito grande. E aí as pessoas ficam incomodadas com isso. Pô, mas ele tá fazendo lutas não significativas. Azar, bicho. Se eu ou você, Meloto, ou você, Rampazzo, se a gente um dia decidir gostaria de fazer uma luta profissional, também não seria uma luta significativa a nível mundial. A única diferença aqui é que esse cara é famoso. É tipo, pega o Leonardo DiCaprio e coloca ele contra o Brad Pitt, vai ser o maior pay-per-view da história. Agora, o que essa luta vai significar pro esporte? Absolutamente nada. É só dois caras que querem se enfrentar. É isso que o Jake Paul tá fazendo. E pra ser sincero, eu acho que não precisa ser tão criticado assim, não. Muito bem, o meu tapinha, parece que foi combinado, mas não foi, né? Os senhores vieram com um tapinha no ombro e agora vieram tudo bravinhos aqui, da tapinha na cara. E eu que dei tapa na cara do Dana White, né? Estreiei com a mão direita o 3 tapinhas. Desta vez vou dar um tapinha no ombro. Correu. Arregou. Dos nossos inscritos. Arregou. Discordo desse arregou que apareceu aí, tá? O editorzinho quer fazer gracinha. Dessa vez não arreguei, não. Porque o tapinha no ombro é dos nossos inscritos. Não dá pra não fazer uma politicagem agora. Desculpa, porque é de coração. É de verdade. Ficamos muito surpresos, nós três, eu, Meloto e Barbie, com a primeira centena de inscritos que tivemos em apenas uma semana, com apenas uma edição de podcast, né? Tanto que o Meloto veio aqui e imitou uma galinha pra vocês, em nome disso. Então vocês merecem esse tapinha no ombro. E vou mais longe, é um abraço caloroso, né? Um abraço de urso, de nós três, em cada um de vocês que se inscreveram, em cada um de vocês que está ouvindo agora essa segunda edição de 3 tapinhas. E se o senhor ou se a senhora, né, cavalheiro ou donzela, está ouvindo agora e não se inscreveu, faça isso, para não levar tapa na cara na semana seguinte, tá bom? E se chegar a 200 inscritos na próxima semana, o Rampazzo vai imitar um javali, viu? Não. Quem dita essas regras sou eu, amigão. Desculpa. Não. Negativo. Cara, eu imitei uma galinha rouca, cara. Lá. Que é o pior ainda, é mais difícil. Briguem, desgraçados, tá bom, briguem. Eu topo o desafio, mas vamos fazer o seguinte. Se na semana seguinte tiver 250 inscritos, eu imito a melhor galinha da internet. 250 inscritos. Tá, mas uma galinha é 1000 graus, né? Tipo, deu remédio, tá medicada a galinha, tá com a voz normal. Deu xarope pra galinha. A melhor galinha da internet. Pronto. Beijos, abraços, até a próxima. 3 tapinhas.